quem é esse senhor? Que também nós temos aqui. Só que é uma lembrança de um falecimento agora, desse senhor, né? Em 27 de março de 1972. Olha, já faleceu já há bastante tempo atrás, aos 73 anos ele faleceu. O artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher, ou Escher, eu não sei como é que se pronuncia, se é Escher ou Escher, ou se é outra coisa, né? Mais Escher. conhecido por Escher? Eu conheço como Escher. Eita, nós. Maurice Cornelius Escher, né? Holandês. Holandês. Mais conhecido como as iniciais MC Escher, ou Escher. Bom, ficou famoso pelas obras que exploravam uma geometria, né, impossível, ilusão de ótica, né, que deixa a gente malucão, né? Principalmente quem conhece mais de geometria, de matemática, de perspectiva, fica maluco com as obras dele, né? Maurício falou tudo, o gênio da perspectiva, né? O gênio. Esse é genial. Esse é Ele tinha nascido em 17 de junho de 1898, em Leeuwarden, nos Países Baixos, né? Que a gente conhece como Holanda, né? Mas ele era uma criança doente. Ele foi colocado numa escola especial aos 7 anos de idade e acabou falhando o segundo grau, não passou aí, né? Ele se destacava no desenho, claro, né? Mas no geral as notas dele era muito baixa, né? Fez aulas de carpintaria, fez aulas de piano até os 13 anos de idade. E aí, mais para frente, ele estudou, né, nas artes gráficas na Faculdade de Arquitetura e Artes Decorativas de Haarlem, que também fica lá na Holanda, né? E esse Haarlem, só por curiosidade, é o mesmo que dá nome ao bairro de Nova York do Harlem, né? Então, na época, né, havia uma colonização não, né, mas uma ocupação holandesa ali onde hoje é Nova York, na verdade era Nova Amsterdã, inclusive, né, onde é Nova York. E aí tinha um bairro ali que era uma homenagem ao Haarlem, lá da Holanda, né? Que é justamente onde o Escher estudou. Bom, o estilo artístico do MC Escher foi influenciado pelo movimento Art Nouveau e pela arquitetura islâmica, né? Ele conheceu essa arquitetura quando ele fez uma viagem para a Espanha em 1922. Então ele misturou esse Art Nouveau, a arquitetura islâmica, que teve a ocupação lá pelos mouros lá na Espanha durante vários séculos, né? Então deixaram um legado grande arquitetônico lá na Espanha, principalmente no sul da Espanha, e aí ele impressionou muito o Escher, né? E ele é obviamente conhecido por essas gravuras que criam imagens muitas vezes impossíveis, né? Escadas que nunca acabam, mãos que desenham a si mesmas, né? Criou padrões geométricos complexos, mosaicos, né? E, né, faleceu em 27 de março de 1972 na cidade de Laren, também nos Países Baixos. E, claro, ele deixou um grande legado de obras de arte que até hoje fascina todo mundo, né, intriga muita gente, né? E, claro, as suas obras já foram exibidas em muitas e muitas galerias, museus, e é considerado um dos maiores artistas mais importantes aí do século XX, né? Então aí nós estamos vendo uma obra dele, né, que é um reflexo dele mesmo, é um autorretrato diferente, né? Um autorretrato como reflexo numa esfera espelhada, e aí a foto dele olhando para a esfera, né, como uma espécie de inspiração, né? E eu vou colocar algumas imagens aqui também. Temos as mãos se autodesenhando à esquerda, temos à direita o Os céu e peixes a que água, viram né? pássaro. Então nós temos o céu que tem os pássaros, e aí eles vão a pouco formando os peixes ali no fundo, né? Fantástica essa imagem aí, né? Uhum. Temos essa chamada relatividade, que é uma loucura, né? Se você tentar acompanhar as escadas aqui, você vai ver que não, né, não dá muito certo, né? As coisas sobem para um lado, daí você chega num lugar que é outra perspectiva, a porta cai para um lado, o vaso pendurado do outro. É impressionante, cara. Muito louco isso, né? Aqui tem outra que explora mais ainda essa questão de perspectiva impossível, né? Você vê a escada claramente definindo uma parede, só que dessa parede sai para o lado contrário, né? Você vê, né, alto relevo que na verdade é baixo relevo. A gente não sabe o que está para dentro, o que está para fora, se você está olhando de baixo para cima, de cima para baixo, uma loucura,
né? Então você ficar olhando essa imagem aqui, cada hora você vê uma coisinha diferente aqui. Senhora, né? Que coisa bate, mais impressionante. E a outra ali da água que sobe, cara, pelo amor de Deus. Sobe, desce, mas se você acompanhar aqui, na verdade ela está no mesmo plano, né? Ela tá curvinha, 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 só que na verdade, se você olhar de uma outra perspectiva, está subindo. Então, se você olhar para um lado, ela é plana, se olha para o outro lado, não é plano, né? E nós temos esse aqui também, a cidade e a negativa da cidade, né? Versão negativa, e você os pássaros pretos indo para um lado, pássaros brancos para o outro. É fantástico também, uma coisa se transformando na outra. Nossa senhora, dá para ficar o dia inteiro vendo as obras dele. Ele tem dezenas e dezenas de obras dessas. Você procura na internet aqui, você não sabe qual que você acha mais legal, né? De tão maluco que é. Cara, isso me lembra o primeiro dia de faculdade, cara. A gente não ia nem ter aula, aí era na parte de civil, né? Eu tinha começado a fazer telecom, aí primeiro dia de aula de engenharia civil, quando eu mudei o curso. Aí cheguei na sala, assim, que nem um estranho, sabe? Quando você está começando o curso, o pessoal já está tudo ambientado ali, você entrando novo, não sei o quê. Puta, sentou do meu lado, cara, um cara que falava pra caramba e queria puxar assunto, não sei o quê, e eu queria prestar atenção no que a professora estava falando, que na verdade não era nem uma aula, era uma apresentação do curso e não sei o quê, e o cara falando, ela começou a botar umas perspectivas do Escher. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. Aí o cara falou assim, isso daí é Maurício Cornelius Escher. Eu olhei pro lado e falei, quem? Escher, você não conhece o holandês? O gênio da perspectiva, não sei o quê? Eu falei, pô, de nome eu conheço, eu sabia que esse trabalho era dele. Ele falou, eu tenho um livro desse cara, eu te trago amanhã. E o cara que falava pra caramba acabou virando meu amigo. Legal, né? Eu tenho um livro dele, vou te trazer amanhã. E trouxe mesmo no dia seguinte um livro, eu li, muito, cara, genial. Não, é genial. Muito louco, muito bom. Genial. E o livro tinha muita gravura, muita obra dele, muita coisa ele faz assim, isso que você está vendo aí, se não me engano, é litogravura, né? É aquilo que você faz esculpindo na madeira, depois você pega um rolo, você pinta a madeira e você vem com um papel de seda, uma coisa assim, e imprime. Se não me engano, isso daí é litogravura. Pode ser, parece, né? Muito bacana. Além de genial, você vê que o cara faz isso na madeira para você imprimir depois, né? Muito doido, você estava falando, aquele holandês, pintor lá, aquele cortou a orelha? Não, esse não, é outro. Essa semana eu recebi aqui numa dos meus grupos aqui de história, recebi uma foto do Van Gogh bem novinho aí, cara, vou postar um dia dessas. Eu achei a foto interessante, guardei aqui, quando tiver a oportunidade de falar de Van Gogh, vou falar dele, cara. Muito legal. Vem, Van Gogh!